Depois de dar 2 mandatos a Carlos Menem, os argentinos querem mudar. Mas estão tratando a mudança com muita cerimônia. Para ocupar a Casa Rosada, preferem alguém bem diferente de Menem, com um estilo menos espalhafatoso de fazer política. E para conduzir a economia, simpatizam com as ideias menos ousadas. Vamos ver aqui em Buenos Aires como os argentinos pretendem dar uma virada sem sair muito do lugar. Vira e mexe, muda e volta. Os argentinos sempre dão um jeito de pôr um discípulo de Juan Perón na Casa Rosada. Agora é o momento da alternância, a hora da oposição. Mas o presidente eleito, queira ou não, terá de governar com os peronistas. Eles controlam boa parte dos governos das províncias, do Congresso, do Judiciário. Há 15 anos, quando o presidente Raul Alfonsín foi eleito para pacificar o país recém-saído de uma brutal ditadura militar, trouxe do exílio a herdeira do maior líder argentino, Juan Perón. Isabelita Perón vinha com a missão de reunificar o peronismo, sem rumo, desde a morte de Perón em 74. Triste e apagada, ela foi a segunda mulher que Perón transformou em personalidade política. Mas mesmo sendo atriz de cabaré, jamais teve o carisma da sua antecessora. Eva Duarte, a primeira mulher, casou-se com Perón quando ele já estava no centro da política argentina. Em 43, ministro do Trabalho, Perón lançava as bases da República Sindicalista, que deixaria a elite argentina de cabelo em pé. Eleito presidente em 46, o caudilho aprofundou as reformas trabalhistas, incentivou a sindicalização e financiou as reformas sociais e a industrialização com o dinheiro da agricultura. Formou as bases da classe média argentina, a maior da América Latina. Ao seu lado, Evita ganhava popularidade. Adorada pelos descamisados, como ela chamava os mais pobres, distribuía favores e benefícios. Quando Perón disputou a reeleição, Evita queria ser a vice-presidente. Mas o marido aceitou a pressão dos militares e não permitiu. Sentindo-se traída, Evita morreu de câncer aos 33 anos, lançando o país numa imensa comoção. Perón se enfraqueceu. Brigou com a igreja para legalizar o divórcio e a prostituição. Foi excomungado pelo Papa e derrubado por um violento golpe militar em 55. Ao voltar do exílio, 18 anos depois, a Argentina vivia um período turbulento. Opositores de esquerda e de direita transformaram a festa numa batalha campal. Mesmo assim, foi reconduzido à Casa Rosada, com a mulher como vice. Quando morreu, em 74, Isabelita ainda ficou quase 2 anos no poder, até ser derrubada por mais um golpe militar. Começaria uma das mais sanguinárias ditaduras da América Latina. Restaurada a democracia, o peronismo voltou nas eleições de 89, com o presidente Carlos Menem, uma versão domesticada do justicialismo. Muito mais liberal do que populista. O presidente Menem nos recebeu na residência de Olivos e mostrou que pode até perder a eleição, mas nunca a pose. Presidente, depois de 10 anos no poder, em que a Argentina conquistou a estabilidade nesse período, o senhor não vai fazer o sucessor. Quem vai vencer é um candidato da oposição. Como o senhor analisa, como o senhor vê esse fato? Eu estou convencido, más allá de lo que puedan decir algunas encuestas, de que el próximo presidente de Argentina va a ser el candidato de mi partido, de mi movimiento. Y es la única garantía de que se continúe con este proceso producto de un modelo que pusimos en marcha en 1989. Nuestro pueblo es un pueblo inteligente, es un pueblo capaz, talentoso y no creo que sea masoquista. Ya hemos vivido una experiencia muy dura con el gobierno del signo partidario de la oposición, que nos llevó a una inflación del 5.000% anual. Nos habíamos quedado sin signo monetario, por supuesto sin estabilidad y sin recursos o reservas, no tan solo en el Banco Central, sino también en el circuito financiero.
O senhor é amigo, é muito próximo de Eduardo Duhalde. As informações são de que o senhor não tem essa proximidade toda. No, esas son informaciones que distorsionan la realidad. En el mundo de la política no estamos cumpliendo funciones de hombres de las Fuerzas Armadas. En el mundo de la política, y teniendo en cuenta la plena vigencia de la democracia, puede haber evidentemente algún tipo de desencuentro. Es lógico, es normal que así sea. Si no, estaríamos constituyendo un verdadero, reitero, ejército donde uno da las órdenes y el otro las cumple. Isso é um outro Por momento. eso hay algunos disensos, pero fundamentalmente estamos coincidiendo. O que o senhor pensa de Fernando de la Rúa? Yo por ahí no quiero opinar de algunos de mis pares en el mundo de la política, pero ha demostrado el doctor de la Rúa, especialmente en estos últimos 3 años, al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no sabe gobernar. Entonces, un hombre que no tiene experiencia en el arte de gobernar, porque es un verdadero arte, si además le agregamos de que va a tener en contra o en el frente muchas provincias gobernadas por justicialistas, que va a tener minoría en la Cámara de Senadores, que va a tener minoría en la Cámara de Diputados, entonces el problema se va a tornar sumamente difícil en el supuesto y remotísimo caso de que triunfe el candidato de la oposición. Nessa arte de governar, quais seriam, na opinião do senhor, as suas 3 maiores qualidades? Claro, Pascal, el sabio francés, decía que era muy tonto hablar de uno mismo. Y usted me está poniendo en esa disyuntiva. Pero yo creo que tengo inteligencia, además mucho coraje para hacer las cosas, y lo que debe poseer todo hombre en la vida, si es que pretende triunfar, una buena estrella. Perón decía, político tiene que estar tocado por el óleo de Samuel. Y decía, el político no se hace, nace. Yo creo que nací para ser político. A vida acaba cobrando preço muito caro por esse tempo no poder. Ao longo desse período, o senhor perdeu o casamento, o senhor perdeu um filho. Olhando para trás, 10 anos, vale a pena toda essa cobrança que a vida faz por um cargo tão alto? Bueno, pero que si uno supiera lo que va a ocurrir, si uno fuera un futurólogo, podría haber tomado otro tipo de decisión. Yo no sabía de que me iban a ocurrir este tipo de situaciones tan dramáticas, tan duras, tan difíciles, especialmente la pérdida de mi hijo. Pero bueno, yo he tratado de convertir en amor ese enorme dolor y volcarlo para defender los intereses de mi país y de mi gente. Y creo que lo hice bien, sin temor a equivocarme. Mi presidencia fue la mejor de todos los tiempos. Yo recibí un país en llamas y estoy entregándole a los futuros gobernantes un país bien ordenado, un país que ha despertado la credibilidad y la confiabilidad de todos los países de la tierra, y con recursos en materia de reservas y en el circuito financiero que son récord de todos los tiempos. Entonces, creo que me voy, como entré por la puerta grande, me voy por la puerta grande y voy a volver por la puerta grande. Quem vai sentir mais saudade? A Argentina do presidente Carlos Menem ou Carlos Menem da presidência da Argentina? No sé, yo sé que vamos a trabajar intensamente desde el llano para que el pueblo argentino no se olvide de Carlos Menem. Y por supuesto, yo de mi pueblo no me puedo olvidar, le debo todo lo que tengo, todo lo que soy, a mi patria y a mi pueblo. O senhor já sai pensando na volta? Ya estoy pensando en la vuelta. El tiempo que se pierde en política no se recupera nunca más. Ao deixar a Casa Rosada, Menem leva com ele um estilo de governar que cansou os argentinos. Durante algum tempo, houve quem achasse que o glamour dos anos 50 estava voltando à Casa Rosada.
Mas logo não havia quem mencionasse o nome de Carlos Menem no país sem acompanhar com 3 toques na madeira. Polêmico, supersticioso, teatral. O presidente Menem é acusado de tudo, até de traidor. Ele governa a Argentina há 10 anos. Tentou se eleger pela 3ª vez, mas vai ter de ver um candidato da oposição ocupar o seu lugar. Menem sai deixando um rastro de descontentes entre seus ex-partidários. Sua política econômica traiu o peronismo e os sindicatos, ao se aliar aos arqui-inimigos liberais. Zulema, a ex-mulher, também se sente traída. Foi expulsa pelo marido da Casa Rosada, provocando um escândalo. Ela acusa o ex-marido presidente até pela morte do filho, Carlos. Há indícios de que o acidente de helicóptero que matou o primogênito do casal tenha sido um atentado. O muçulmano Menem estaria pagando caro pela aproximação com Israel e os Estados Unidos. Os atentados foram também contra alvos israelitas, 112 mortes jamais esclarecidas. Na política externa, muitas vezes falou demais. Anunciou que queria a Argentina parte da OTAN e lutando contra a guerrilha na Colômbia. Desagradou com isso o principal parceiro, o Brasil, mas consertou o estrago à base de sedução. Vaidoso, sempre bronzeado, o sedutor com fama de bom vivan corrigiu as rugas e as costeletas impertinentes. Mandou equipar o avião presidencial com um salão de beleza onde pode pintar e pentear os cabelos. Da herança peronista, conservou ao menos a superstição. Perón não dava um passo sem consultar os astros. E há quem diga que Menem acredita em reencarnação e não se mexe sem ouvir uma bruxa. Vai precisar da ajuda dela para voltar, como pretende, em 2003. A vida privada de Carlos Menem é o tema do livro que a jornalista Olga Wornath vai lançar uma semana depois da eleição. Com que palavras, Olga, você que conviveu com Menem nesses 10 anos de presidente da República, definiria o homem Carlos Menem? Varias palabras: astuto, habilidoso, seductor y amoral. Por que amoral? Amoral porque creo que, mucho más que Perón, él es un hombre que no tiene límites. Ou seja, ele transita entre o bem e o mal, à vontade, nas duas praças. Entre Dios y el diablo, entre Dios y el diablo. Él no tem límites ni en lo personal ni en lo político. Jamás. Você escolheu começar o seu livro pelo capítulo da morte do filho dele. Por quê? Porque eu creio que a morte do seu filho marcou um ponto de inflexão muito importante na sua vida. Era justo, a fecha foi o 15 de março de 1995, que seu filho caiu com o helicóptero e se matou. E ele estava em plena campanha eleitoral para a sua reeleição do seu segundo mandato. A relação dele com a mulher, Zulema, também sempre foi muito tempestuosa, né? Por quê? Eu acho que ele nunca amou a sua mulher. Ele casou com a Zulema Joma por pedido da sua mãe. Sua mãe queria para Carlos Menem uma mulher árabe e virgem, não? Que pudesse casar-se de branco. E Carlos Menem estava enamorado nesse momento, lá ano 1957, de uma mulher divorciada com 2 filhos, que foi seu grande amor, seu primeiro grande amor. Mas sua mãe não queria com ela, queria uma mulher virgem e árabe, de boa família. E assim foi que ele casou com Zulema. Zulema se enamorou dele muito, muito, ficou louca por ele. E ele não é vaidoso demais também? Fez várias cirurgias plásticas, pinta o cabelo, viaja com cabeleireiro. Eu vi isso em algumas viagens que eu acompanhei o presidente Menem. Ele usa um pouco de maquiagem. Toda a vida. Plásticas que ele fez. Ele fez muita plástica, ele não suporta. Ele odia a vejez e odia a soledade. É uma das coisas que ele mais odia no mundo. Ele sempre foi igual, sempre. Sempre gostou da roupa chamativa. Depois foi cambiando, não? Tinha primeiro o pelo largo, que lavava com água mineral somente, para que tenha brilho o pelo.
as patillas por aqui, sapatos brancos com taco, porque ele é um pouco baixo, não? Baixinho. Nesses 10 anos de convivência íntima até com a família, o que mais impressionou você na família Menem, no presidente Carlos Menem? A mim me impactou muito olhar o vídeo da autópsia do cadáver de seu filho na casa da sua mãe. Sua mãe preparou tudo para mim, para que eu olhasse. Ah, ela tem em casa isso para ver de vez em quando? Ela tem. Prende incienso, anda com o Corão e um rosário muçulmano. Ela chegou a mim para seu dormitório, incendiou o TV e pôs o vídeo da autópsia do cadáver de seu filho. E eu fiquei aí, sozinha, no dormitório dela, que tem retratos de seu filho vivo, incienso encendido para alejar os malos espíritos, não? Mas eu olhei isso aí e eu fiquei espantada. Mas no país que também, digamos, idolatrou o corpo de Evita Peron, isso faz um sentido, né? Isso faz parte de uma maneira de se manifestar o sentimento argentino. É uma necrofilia, a continuação da famosa necrofilia dos argentinos. O cadáver de Evita estuvo 40 anos, foi roubado. Né? Os desaparecidos que não estão. A história passada da Argentina é uma história em onde os argentinos, eu acho que têm paixão por a morte, não? E eu acho que isso a mim me impactou muito, porque eu também. Os argentinos estão longe de se empolgar com esta eleição. Para animá-los, só se aparecesse alguém com uma ideia sensacional para resolver o problema número 1 do país, o desemprego. Mas nenhum mágico lançou candidatura. Eu acho que a situação não dá para mudar muita coisa. Qualquer que ganhe, eu acho que el sistema va a ser lo mismo. Y bueno, espero lo mejor. Lo que pasa es que no hay ningún candidato que me dé una confianza. Hay mucha incertidumbre, no se sabe. ¿Sobre economía? No sobre la economía, sobre lo que te prometen, ya sea, digamos, en el orden laboral. Me gustaría mucho que gane De la Rúa, porque es un hombre honesto, con autoridad. No me gustaría Duhalde, a pesar de que yo soy peronista, porque hay mucha delincuencia y corrupción detrás de ese hombre, a la cual seguiríamos con el plan de Menem. O movimento nas ruas por conta das eleições não contagia ninguém. Comportados outdoors, discretíssima distribuição de material e nada mais. Faltam bandeiras em todos os sentidos. Para convencer o eleitor argentino, não adianta vir com promessas fáceis. Mas a falta delas talvez seja a causa de tanta apatia. Em primeiro lugar nas pesquisas, desde o início da campanha, o candidato da frente de oposição, Fernando de la Rúa, não é exatamente o que se imagina como o tipo do vencedor. Um domingo de chuva, nenhum jogo de futebol e Fernando de la Rúa na presidência. Isso é o que significa tédio, brincam os argentinos. O próprio candidato da aliança, uma frente de partidos de oposição, admitiu uma vez: Dizem que sou aburrido. Dizem que sou aborrido, entediante, chato, sem graça. Mas foi justamente com este conjunto de adjetivos de enlouquecer os craques de marketing político que o atual prefeito de Buenos Aires ganhou o apoio da rua. Ele promete pouca coisa, mas assegura o fundamental: não vai mexer no câmbio, o tabu da vida econômica argentina. Apesar do jeitão emburrado, De la Rúa presta muita atenção nas mensagens que envia para diferentes públicos. Para o Brasil? Então lá vai. Vamos a mejorar las relaciones de confianza con Brasil. El Mercosur es una alianza estratégica y hay que potenciarla, creando mejores relaciones, más confianza y que sea para bien de todos y no para mal de ninguno. O candidato do partido do presidente Carlos Menem, Eduardo Duhalde, pode ser o responsável por um dos mais medíocres desempenhos de candidato peronista na história da Argentina. Para ajudá-lo, até uma equipe de especialistas em marketing político e de publicitários foi convocada no Brasil. A melhor mudança. Foi o slogan que os marqueteiros tentaram colar na campanha do candidato da situação. Ele, de fato, é a melhor mudança
e é o candidato que tem propostas mais radicalmente contrárias ao atual modelo que está aí. Então, as pessoas cada vez percebem isso mais. Então, nesse aspecto, não. Depois, é um estilo completamente diferente do Menem. Mesmo se ele propusesse um modelo semelhante ao Menem, ele já seria, da sua forma de atuar, o seu passado, o seu histórico, a sua visão mais social, completamente diferente. O peronista Eduardo Duhalde propõe um grande acordo para a manutenção dos empregos e música para o ouvido dos eleitores. Redução de impostos. Nem assim pegou. O atual governador da província de Buenos Aires lotou a Praça de Maio no último comício da campanha. Vamos aumentar a los jubilados. Vamos a bajar los impuestos. Los que quieran más ajustes, que voten a De la Rúa. O que querem os argentinos nesta eleição? Nós viemos fazer essa pergunta a um dos mais importantes cientistas políticos do país, Rosendo Fraga. O que é que os eleitores estão esperando? Los sondeos de opinión nos muestran que la primera demanda de la sociedad argentina es el desempleo, en segundo lugar la seguridad pública y en tercer lugar la corrupción. Estos son los tres problemas urgentes para la sociedad argentina. Mas enquanto a política econômica estiver baseada no câmbio fixo, na paridade peso-dólar, vai mudar alguma coisa na Argentina? El 98% de los argentinos va a votar por partidos y candidatos que sostienen la convertibilidad. ¿Esto qué implica? Que el mantenimiento de la convertibilidad tiene un consenso social muy amplio en la Argentina. ¿Y esto por qué? Porque el 75% de la gente que va a votar en esta elección presidencial tiene memoria social de la hiperinflación que ocurrió 10 años atrás. En consecuencia, lo que nos muestra sobre todo el análisis de las hiperinflaciones comparadas es que para que los efectos de la hiperinflación desaparezcan en la sociedad tiene que pasar una generación, es decir, 25 años. Hoy todavía el 75% se acuerda y vota en función de eso. En 10, 15 años más esto va a desaparecer. Agora, quem representa mais essa questão da mudança? Fernando de la Rúa ou Eduardo Duhalde? Porque, embora seja um candidato oficial do governo de Menem, Duhalde puxou para si a bandeira da mudança, né? Ele é a melhor mudança, el mejor cambio. Yo diría que Duhalde, quizás, de la Rúa es un cambio en materia política, pero no ofrece demasiado cambio en materia económica. Duhalde es a lo inverso. Duhalde no es el cambio en materia política. Hace 8 años que gobierna la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito electoral del país, y ha sido 2 años vicepresidente de Menem antes. Entonces no es el cambio en materia política. Quizá Duhalde lo que ha querido es hacer un cambio en materia económica. Y él se propone como un mayor cambio en materia económica que de la Rúa. Pero lo que están mostrando las encuestas es que en realidad la gente no quiere cambiar tanto en materia económica, que hay una mayor disposición al cambio político, pero sin riesgo en materia económica. Y de esta perspectiva creo que Duhalde realmente se equivocó en el eje de su campaña. Ofreció cambios en economía a una sociedad que es muy conservadora en materia económica. Y no ofreció cambios en política, que es lo que está reclamando hoy la sociedad argentina. Quem define hoje a eleição? É a classe média argentina? São os novos pobres, os desempregados, essa nova categoria que foi, digamos, vítima da era Menem? Yo creo que lo que define fundamentalmente la elección son la clase media, y yo diría 2 sectores de la clase media, la que llamamos la clase media alta y la clase media baja. La clase media alta es un segmento que votó por Menem en el 95 por la estabilidad económica y hoy vota a Cavallo, el exministro de Economía que es el tercer candidato, o algunos a De la Rúa. Han dejado de votar al justicialismo, sobre todo porque Duhalde en materia económica no dio certidumbre. La clase media baja, que son los sectores empobrecidos, que en algún momento votaron al justicialismo, hoy están votando a la Alianza. Con lo cual hoy De la Rúa es un candidato que lo votan desde sectores empobrecidos de la clase media hasta sectores de la clase media alta. En términos políticos, lo vota desde el Partido Comunista, que está en el Frente Grande, que a su vez está en el FREPASO, hasta sectores liberales y conservadores. Qual é o grande apelo, qual é o grande charme do candidato De la Rúa? Se é que existe algum charme, ele mesmo disse que ele é tediosa, aburrida. Es el término que a mí me gusta. Como ele conseguiu ficar na frente? Bueno, pero yo creo que 2 cosas. En primer lugar, tras 10 años de un liderazgo muy divertido, como el de Menem, de una figura muy llamativa como la de Menem, quizá la sociedad argentina busca una persona totalmente diferente. Y esto explique, ¿no es cierto? Casi diríamos que De la Rúa como personalidad política es el anti-Menem. Como personalidad, quizás no tanto como ideología, sobre todo en el terreno, pero como personalidad política. En segundo lugar, esa misma personalidad un poco aburrida es lo que le permite, como decíamos a De la Rúa, captar votos desde la izquierda hacia la derecha.
De la Rúa no entusiasma realmente demasiado a nadie, pero nadie tampoco lo rechaza terminantemente. E qual foi o principal erro ou falha de Duralde para ficar atrás, embora não se queira mudança econômica? Ou seja, aparentemente tem um paradoxo. Os argentinos não querem mudar a economia, no entanto, não querem o candidato que garante a continuidade econômica. Bueno, el problema es que Duhalde, ¿cuál es el punto? La Argentina, hoy los argentinos están insatisfechos con la economía. La economía está en recesión, el desempleo está aumentando. Pero le siguen teniendo mucho temor al cambio, y este es el punto. La realidad es que los argentinos están insatisfechos, y no podría ser de otra manera con una caída del Producto Bruto de 3-4% y un desempleo que está llegando al 15%. Pero simultáneamente tienen temor al cambio. Temen que un cambio, en lugar de mejorar la situación, la empeore. Com Menem havia alinhamento quase que automático com os Estados Unidos. O senhor acredita que isso aconteça com De la Rúa? No, yo creo que De la Rúa va a seguir manteniendo una buena alianza, una buena relación con Estados Unidos, pero sí va a terminar probablemente con ese alineamiento automático, sistemático, de la Argentina con Estados Unidos en materia de seguridad internacional. Y quizás ese sea uno de los cambios que pueda mejorar la relación política entre Brasil y Buenos Aires. Carlos Menem pretende voltar ao poder em 2003, mas isso depende, claro, do sucesso ou do fracasso do seu sucessor. Os argentinos ainda amam Perón e seu partido justicialista continua sendo a maior força política do país. Mas eles também odeiam a inflação, têm horror ao desemprego e acreditam cegamente na paridade peso-dólar. Cada vez mais, os argentinos votam menos com o coração, com as ideologias. Aliás, como em todo mundo. Globo News, 3 anos no ar, trazendo para você as ideias do nosso tempo. Sexta-feira, 22 de outubro, você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Novo impasse nas relações comerciais entre Brasil e Argentina. Segundo a Embaixada Brasileira em Buenos Aires, o embargo aos sapatos brasileiros já foi suspenso. Mas a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados informou que não soube da liberação de nenhum lote para a entrada na Argentina. Os importadores de lá confirmam que as medidas protecionistas continuam. Os calçados brasileiros são cada vez mais raros nas vitrines de Buenos Aires. Apesar de o Ministério das Relações Exteriores da Argentina ter anunciado a intenção de liberar 20 lotes com mais de 350 mil pares que estavam barrados nos depósitos, os empresários ligados ao comércio exterior dizem que nada mudou. O presidente da Câmara Argentina de Importadores de Calçados afirma que nos últimos 20 dias o governo fez várias promessas de liberação, mas não cumpriu nenhuma. Continua habiendo restricciones muy fuertes a la importación de calzado. A maior parte dos calçados brasileiros barrados na Argentina fica estocada em depósitos aqui mesmo na capital, Buenos Aires. Só neste depósito aqui há mais de 500 mil pares de calçados vindos do Brasil e que ainda não têm autorização do governo argentino para serem distribuídos no mercado. As autoridades não permitem que sejam feitas imagens das cargas retidas, mesmo que estejam guardadas em depósitos particulares. Os administradores deste depósito dizem que as cargas de calçados brasileiros continuam chegando, mas a liberação não acontece.
Eles observam também que as vistorias feitas por fiscais do governo argentino são cada vez mais rigorosas. Os supermercados ameaçam aumentar o preço de vários produtos por causa da alta do dólar. É a primeira reação depois do apelo do presidente Fernando Henrique aos empresários para que não reajustem os preços. Aquele produto atrelado ao dólar, aquele produto que é commodities, que o preço não está na nossa mão, ele pode ter algum reajuste, mas negociado na nossa mesa com o nosso fornecedor. O mercado recessivo do jeito que está, o nosso acumulado de vendas em São Paulo, de janeiro a setembro desse ano, ele está por volta de 1% negativo em relação a 97. Só esse indicador mostra que quem tem juízo, ele prefere vender a passar custos. Porque quem quiser passar custos, com certeza o produto fica encalhado. Agora tem que fazer conta, é melhor vender ou repassar custos. Com certeza a primeira, que é vender, que é o nosso negócio, é que vai vingar. O setor que queira negociar, que venha à nossa mesa e nós vamos saber fazer as contas, como eles também sabem fazer as contas, como soubemos nós dois, os dois setores, tanto fornecedores como supermercadistas, no começo do ano, sair daquele momento. E com certeza nós vamos sair do mesmo jeito agora. Mais de 1.000 trabalhadores vão ser demitidos nas fábricas da Ford de São Paulo e São Bernardo do Campo. O vice-presidente do grupo Ford, James Padilha, deu a notícia do Japão. A direção da Ford em São Paulo desmente e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo reage. Eles fizeram um acordo não só conosco,